Fala pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Esse ritual que você já está acostumado e é muito importante. Cuca demitido do São Paulo. Vamos lá, começou a tarde com essa notícia e com aquela avalanche de críticas à diretoria do São Paulo, depois da confirmação da saída do Cuca. Olha, é uma máquina de moer técnicos, demitiu mais um. De janeiro de 2018 para cá foram 5, contando o Mancini interino e tal. Só que depois as coisas foram ficando mais claras e a notícia veio de que o Cuca pediu demissão. E depois, uma hora depois da confirmação da saída, o próprio Cuca, numa entrevista coletiva ao lado do Raí, no clube, confirmou que pediu demissão, que a decisão foi dele. Ele entendeu que o trabalho não estava fluindo, que ele não estava conseguindo dar ao São Paulo os resultados, não conseguia dar o padrão de jogo que ele imaginava e acabou pedindo demissão. E acho que o Cuca foi muito honesto na sua saída, foi muito correto, saiu pela porta da frente, porque ele assume a responsabilidade pelo fracasso do trabalho. Parece um termo pesado, mas fracassou. O trabalho fracassou naquilo que se propunha, na possibilidade de brigar pelo título, de ter um aproveitamento melhor. O aproveitamento foi muito baixo do Cuca, inferior a 50% e tal. Então o trabalho fracassou e o Cuca admitiu que a responsabilidade era dele. Ele não apontou o dedo para ninguém, muito pelo contrário, ele elogia a diretoria. E olha que é uma diretoria que erra muito mais do que acerta, que é a grande responsável pelo São Paulo estar onde está, mas nesse caso específico, o próprio Cuca disse: tudo que eu pedi foi dado, foi atendido. Eu não consegui extrair nada diferente, o trabalho não fluiu. Ele usou essa frase, não fluiu, e acabou pedindo demissão. E aí eu acho que tem algumas reflexões aqui, né? A diretoria do São Paulo, como eu disse agora há pouco, é a grande culpada pelas mazelas do clube, mas não é a única. Não é a única. Alguns treinadores passaram e não conseguiram também extrair o melhor dos elencos. Alguns treinadores, hoje inclusive no De Placa de manhã, a gente fez lá a brincadeira das prateleiras, uma retrospectiva aqui, do Ney Franco, campeão da Sul-Americana, pra cá, qual treinador fez o melhor trabalho no São Paulo. Aí a gente lembrou de Balsa, lembrou de Osório, lembrou do Aguirre, lembrou da chegada da última passagem do Muricy, com o Kaká jogando muito e tal. E aí a gente lembra, alguns tiveram ótimos elencos nas mãos e não souberam trabalhar com esses elencos. Outros tiveram elencos muito ruins e tentaram tirar leite de pedra. Então, nesse balaio todo que é o São Paulo, alguns treinadores têm culpa e o Cuca se coloca entre eles e foi muito, repito, muito digno, muito honesto ao se colocar entre eles. Tivemos jogadores também, tivemos e ainda temos jogadores que rendem muito abaixo do que podem, jogadores que rendem muito abaixo do esperado, jogadores com dificuldade de entender o momento do clube, porque é fácil, a gente aponta o dedo para a diretoria, que é a maior culpada, e é muito simples, mas os problemas do São Paulo são muito maiores. A raiz de todos eles está na diretoria, mas você tem também outros fatores que contribuem muito para esse momento do clube. O São Paulo é um clube hoje absolutamente perdido, e aí você vê isso se refletir dentro de campo. Só que, por mais que a diretoria erre, né, os jogadores também erram, jogadores muitas vezes não produzem, e esse não é um problema só do São Paulo. Acho que vale uma reflexão como um todo no futebol brasileiro, porque a gente vê vários exemplos de grupos qualificados, de grupos que receberam investimentos altíssimos, jogadores caros, que na relação custo-benefício não estão compensando. E aí o que pode estar causando isso? Será que os valores estão altos demais e tem gerado uma certa acomodação? Será que essa blindagem excessiva em torno dos jogadores também provoca esse tipo de coisa? O jogador não pode ser cobrado, o jogador é muito melindrado, o jogador é muito protegido. Então tudo isso acho que é um momento importante para a gente debater a questão envolvendo os jogadores e a questão envolvendo treinadores também. Os treinadores do futebol brasileiro estão encontrando muitas dificuldades para extraírem o máximo de potencial dos seus grupos. Os modelos táticos estão se esgotando, as alternativas estão esgotadas, os treinadores brasileiros estão precisando de uma reciclada, estão precisando de novos horizontes, estão precisando dar um passo para trás. Acho que tudo isso vale. Estão precisando também evoluir na questão de gestão de grupo.
Um problema que a gente está vendo o Rogério Ceni passar agora no Cruzeiro, e como é importante, além do trabalho tático, você ter o grupo na mão, você conseguir trabalhar com as lideranças. Como também é importante que as lideranças entendam os seus papéis e não formem panelas, que as lideranças cobrem as comissões técnicas, mas que também cobrem os seus companheiros, que também façam as suas partes. Disse isso hoje lá no De Placa, o exemplo do Dedé no vestiário do Cruzeiro depois do empate com o Ceará, cobrando do Rogério Ceni a escalação do Thiago Neves. Ok, quer cobrar a escalação do Thiago Neves? Tudo bem. Chama o Thiago Neves e cobra ele também. Thiago, você não pode se referir ao treinador, ao seu comandante, publicamente, da maneira como você se referiu lá depois da eliminação para o Internacional. Rogério, coloca o cara aqui para jogar, a gente precisa dele. Thiago, pede desculpa pro comandante aqui que você errou. Não adianta cobrar de um lado. Se a balança estiver desequilibrada, não adianta. É muito simples você jogar. Um grupo de 20, 30, joga a conta na conta de um só, joga a responsabilidade na conta de um cara só, ele resolve, ele paga o pato, ele segura a bucha, vai embora e vocês ficam lá. É muito cômodo. Então tem muita coisa. Os episódios Cuca, a gente tá tratando mais profundamente aqui da saída do Cuca, mas também o episódio Rogério Ceni, acho que eles vão servir de muita reflexão, ou pelo menos deveriam servir, especialmente para dirigentes, muita reflexão sobre o papel hoje do treinador, o papel do jogador, as responsabilidades de cada um, as cobranças que devem existir, as pressões que devem existir, porque em qualquer lugar, qualquer profissional tem que dar resultado e tem que ser cobrado por isso. Por que o jogador não será cobrado por isso? Se é possível você estabelecer mecanismos de cobranças, metas, e que essas metas elas estipulem gatilhos financeiros. Será que a questão salarial hoje do futebol ele é uma bolha, né? Os jogadores nos clubes de elite, não em todos, mas os clubes de elite ganham muito acima da média do que o trabalhador comum. E será que o fato deles estarem nessa bolha diminui um pouco o apetite, né, do trabalho do dia a dia? Será que não deveria se pensar numa outra forma de remunerar os jogadores de acordo com o desempenho, de acordo com metas alcançadas? Enfim, o certo é que a gente vê cada vez mais a relação piorar entre treinadores, jogadores, cada vez mais a gente vê discursos como o do Cuca se repetirem, e isso me preocupa, porque se por um lado a honestidade do Cuca ao admitir que não dá mais é louvável, por outro lado me preocupa demais um cara do tamanho dele, com o currículo vencedor que tem, um cara campeão brasileiro, campeão de Libertadores, com muito ainda para dar na carreira, se enxergar, se colocar nesse estágio. É muito preocupante. Tem muita coisa errada nos vestiários dos clubes brasileiros. Abraço, gente.